Você está ouvindo Falando sobre Salesforce com Maurício Alexandre Silva. Tudo sobre o universo Salesforce, de Trailblazer para Trailblazer. Vamos juntos? Olá, Trailblazers! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Falando sobre Salesforce. Eu sou Maurício Alexandre Silva e hoje nós vamos falar sobre a minha carreira dentro deste universo Salesforce. Como conheci o Salesforce, como eu comecei no meu primeiro emprego, como foi meu desenvolvimento de carreira, como eu planejei meu caminho de carreira até chegar na minha atual posição de arquiteto Salesforce, como eu estudo sobre o que envolve Salesforce, como eu tiro minhas certificações, como eu me preparo para uma entrevista de emprego nacional ou internacional. Enfim, você vai conhecer um pouco mais da minha jornada nesses 13 anos dentro do ecossistema Salesforce. Então, eu conheci a Salesforce no período que eu morei nos Estados Unidos. Um dia, vendo o jornal, vi um anúncio de um emprego lá na Salesforce que pedia um desenvolvedor Salesforce e dava um bônus de $10.000 na contratação. Me chamou bem a atenção, porém o meu visto não deixava eu ir para essa área. Mas mesmo assim eu pesquisei o que era Salesforce, o que essa empresa fazia, aonde atuava, como que era a forma de desenvolvimento Salesforce. Fui bem a fundo e pesquisei, eu usei a internet e fui lá para saber o porquê desse bônus que chama muita atenção. Naquele tempo lá, $10.000 era bastante dinheiro, é hoje ainda bastante dinheiro, mas era lá nos Estados Unidos, então chamou minha atenção. Pesquisei, fiz meu trabalhinho de casa e depois desisti. Falei, não é possível, meu visto não vai dar para trabalhar com nesse trabalho, e toquei minha vida. Daí, quando eu retornei para o Brasil em 2012, voltei a trabalhar com informática, na área de TI também, dentro de uma pequena empresa. E um dia desses, meu gerente saiu dessa empresa e foi trabalhar numa consultoria de Salesforce. E ele sabia que eu mexia com o computador, gostava de aplicativos, instalava e desinstalava, criava sites, alterava aplicações, fazia uma montoeira de coisas no mundo da TI, né? E me convidou para conhecer essa empresa. Em princípio eu fiquei meio reticente porque eu já estava fazendo meus estudos de novo para a Microsoft, para a DB, e eu estava procurando uma oferta onde que eu pudesse realmente desenvolver. E como eu já tinha tido meu primeiro conhecimento da Salesforce, sabia da metodologia Click and Point, Low Code, No Code, e eu queria mesmo era meter minha mão no código. Mas mesmo assim, peguei e fui lá verificar o que era na empresa. Passei minha primeira semana estudando na Salesforce University, que era só disponível para as empresas que tinham uma org de produção da Salesforce. O material que existia sobre o Salesforce na internet não tinha muitos treinamentos, não tinha o Trailhead ainda, né? Era o Salesforce University, que daí veio a tornar-se depois, bem mais tarde, o Trailhead, para compartilhar conhecimento sobre as clouds e aplicações da Salesforce. No final dessa primeira semana, eu já estava apaixonado de como o Salesforce poderia entregar valor de uma forma rápida, efetiva aos clientes. E aí começou a minha jornada no universo Salesforce.
Depois desse início, eu comecei a estudar quais eram as carreiras, quais eram as posições dentro do sistema Salesforce. E, com isso, entender o que cada uma fazia, qual que era o trabalho essencial que cada uma entregava dentro do sistema Salesforce. Fui vendo que no início era administrador, desenvolvedor, consultor e arquiteto. E por aí eu fui começando a traçar o que eu queria dentro desse universo Salesforce. Tracei o que eu queria fazer dentro quando eu fosse um administrador. Fiz a mesma coisa para quando eu fosse um desenvolvedor, quando eu fosse um consultor e quando eu chegasse a ser um arquiteto. O que hoje eu sou um arquiteto Salesforce. Então eu entendi bem essas 4 posições fundamentais dentro do sistema Salesforce e a partir daí segui à risca o meu planejamento, a minha guia do que eu tinha que aprender para realmente trabalhar e ser um bom administrador, ser um bom desenvolvedor, ser um bom consultor e ser um bom arquiteto. É o que hoje ainda eu faço. Sempre que sai alguma coisa nova, eu verifico o que em termos de arquiteto, eu tenho que renovar meus conhecimentos. E com isso, veio a necessidade de ter um planejamento cada vez maior em estudos que envolvessem o Salesforce. O Salesforce é uma plataforma gigantesca hoje, né? Quando eu comecei não era tão grande, mas mesmo assim tinha muitas coisas que eu queria aprender para realmente entender as capacidades da Sales Cloud, da Service Cloud, Experience Cloud, que não existia no meu tempo, era portais, né? Então eu fui começando a estudar tudo que tinha na internet sobre o Salesforce. Ainda bem que o Trailhead apareceu nesse caminho. Então eu comecei a estudar a parte fundamental e básica do Salesforce também dentro do Trailhead. Por isso que eu tenho essa montoeira de badges, mais de 2.400 badges, porque eu foquei em estudar o conceito básico e fundamental do Salesforce. Eu não domino todas as nuvens. Eu sou Subject Matter Expert para Sales, Service e Experience. E outras nuvens eu tenho um conhecimento mais avançado, como a Marketing Cloud, como a Financial Service Cloud, como a Health Cloud, como a Commerce Cloud, tanto B2B como B2C. E estou caminhando para entender melhor outras clouds que estão vindo em alguns projetos que eu estou engajado. E claro, também conhecendo outras aplicações da Salesforce, como Heroku, participei como beta da implementação de Heroku, Tableau, que é uma ótima ferramenta, né, para estender as capacidades de relatórios e dashboards com muito mais critério de filtro e muito mais conexões com base de dados, que é excelente. Como o Slack, hoje para comunicação, que é uma das coisas que eu acho que vai realmente fazer a substituição do Chatter, que ainda existe dentro do Salesforce. O Slack é uma ferramenta muito poderosa, com muita integração, muita capacidade de auxiliar os times, né, na utilização do Salesforce, em parte de comunicação e compartilhamento de informações e documentos. E aí também o MuleSoft, que é uma ferramenta fora do padrão em termos de auxiliar nas integrações, criações de APIs. Então é fora do padrão.
uma ferramenta que, ao meu ver, tem muito a agregar quando você entende como ela funciona. Bem como as outras também, né? O Slack, o Tableau, elas ajudam pra caramba. E o Heroku para quem quer trabalhar fora do Salesforce, em outras linguagens e poder ter essas aplicações, essas funcionalidades dentro do Salesforce de uma forma mais fácil, sem ter que focar no Apex, o LWC, ou coisas assim. E aí, depois desse período estudando e verificando dia a dia, sempre sai coisas novas dentro do Trailhead, na própria internet, em sites especializados em Salesforce, como o Salesforce Ben, o Apex Hours, Automation, vários sites, tem muitas informações e eu sempre fico ligado para saber qual a real desse universo Salesforce. Depois desse mundaréu de coisas, de estudando, me aperfeiçoando com trabalhos hands-ons, metendo a mão na massa mesmo para entender o que eram os resultados das coisas que eu trabalhava dentro do Salesforce, entendendo dos problemas que às vezes a gente criava e como não criá-los mais, desenvolvendo soluções onde os clientes ficavam abismados com as capacidades da ferramenta, que era muito grande. Veio também a hora de demonstrar os meus conhecimentos em formas de certificações. É uma coisa que eu gosto sempre de afirmar. A gente estuda bastante e as certificações, elas atestam, pelo menos ao meu ver, por minha opinião, elas atestam o conhecimento que você tem. Não são apenas números, não são apenas metas de auxílio, elas são ferramentas, são coisas que auxiliam a mostrar que você realmente sabe daquilo, que você domina aquilo. Não digo domina 100%, mas você tem um entendimento mínimo de 63%, 65%, 67%, como são as certificações. Tem certificações que são muito mais fáceis, tem umas certificações que são muito mais complicadas, mas sempre eu as tiro com o intuito de mostrar que realmente eu tenho aquele conhecimento. Não é só para números, né? Então, essa é a minha forma de tirar certificações. Já reprovei várias vezes, já tenho 25 certificações, então já tive bastante sucesso também. Mas sempre focando em mostrar que eu sei e por isso eu tirei aquela certificação. E aí você deve estar se perguntando, pô, Maurício, você com todo esse o teu caminho, tudo, como que você vai para uma entrevista, né? Eu já tenho bastante experiência em mercado interno e também em mercado externo, tanto como CLT, como PJ. O que eu normalmente faço quando eles vêm em contato comigo para oferecer um trabalho, uma possibilidade de trabalho, é entender bem o escopo daquela posição que eles estão me ofertando, entender como vai ser o meu trabalho lá dentro e verificar como que está a situação dessa empresa. Eu sei que às vezes as oportunidades elas são terceirizadas e apenas no final do ciclo de entrevistas você vai saber quem que é o cliente final. Mas pelo menos entender a empresa que está entrando em contato com você. Qual que é o nível de maturidade em termos de Salesforce, qual que é a atuação dela, quanto tempo já está no mercado, né? Para ver se não vão entrar num buraco sem fundo. O que acontece muito no universo Salesforce, não apenas no universo Salesforce, mas no universo da TI em geral. As pessoas às vezes entram nos buracos e depois para sair é horrível. Qual que é a diferença entre procurar um emprego nacional dentro do Brasil, né, e um emprego fora do Brasil? Ah, não é só o idioma, não. Claro que o idioma você tem que ter um nível bem mais alto para se comunicar, ser entendido
e entender as pessoas, né? Esse é o objetivo. Você tem que saber entender o que estão te pedindo e saber conversar para expressar o que você está achando ou o que você tem dúvidas. Então, o nível do idioma, ou do segundo idioma que você tem que ter, é, na minha opinião, sempre o intermediário para cima, né? Ah, mas é remoto tudo. Ah, é fácil, né? É só ler, escrever, você pode usar o Google Tradutor. Sim, mas e aí? As reuniões? Você vai entrar nelas, ficar numa reunião de às vezes de 15, 30 minutos sem entender nada? E às vezes quando eles chamam você para conversar sobre algo? E aí? Vai inventar que tá com dor de barriga ou alguma coisa assim para não entrar numa reunião? Não, meu amigo, minha amiga. Faz muito sentido e faz muito destaque você ter o idioma de uma forma intermediária para cima. Você tem que se comunicar. Nosso trabalho, mesmo sendo de TI, a gente falando, o pessoal falando que a gente é frio, a gente tem que se comunicar. Então, o idioma é uma das coisas realmente que destaca. Claro que o conhecimento que você tem que ter da ferramenta também é, na minha opinião, de pleno para cima. Ah, quer dizer que um júnior não vai conseguir um emprego fora? Talvez sim, mas a probabilidade é bem mais baixa do que uma pessoa plena sênior. Então, o conhecimento que a gente tem que ter das clouds, das funcionalidades Salesforce, é bem maior do que para um emprego dentro do Brasil. Não desmerecendo o mercado nacional, mas dentro do Brasil você consegue começar como júnior. Fora é muito mais difícil. Nesse sentido, eu falo a diferenciação entre começar num emprego nacional ou começar num emprego internacional. Mas cada um é cada um. Então, se você recebeu proposta internacional, tá com dúvidas em termos do nível do teu idioma, faz os testes que tem na internet. Vai no Google lá, faz o search para ver quem faz os testes gratuitos de nivelação e vai lá, testa, vê como que você tá. E tem aquele ditado: quando você está na chuva, você vai se molhar. E tem que se molhar. Você tem que testar. Você tem que tentar para poder evoluir. E aí, o que mais, Maurício? Bom, Salesforce é estudo diário. Todo dia eu estou verificando, né, na internet, no Trailhead, o que sai sobre o Salesforce. E é por isso que nesses 13 anos dentro do ecossistema Salesforce, graças a Deus e o meu empenho, né, eu me evolui bastante. Hoje eu sou Salesforce MVP. Não sou o primeiro brasileiro, mas sou o segundo brasileiro, mas o primeiro aqui no Brasil a conseguir esse reconhecimento graças aos votos das comunidades brasileiras, das pessoas que fazem parte, dos Trailblazers brasileiros que me indicaram, né, no processo de MVP. E também ao trabalho que eu executo junto com a Salesforce, sendo beta tester, sendo líder de comunidade, estando à disposição para ajudar eles de forma voluntária. Eles me reconheceram e me nominaram MVP da classe de 2024. E aí estamos, trabalhando, estudando e seguindo o nosso caminho. E muita coisa vem por aí, né? Eu tenho várias metas pessoais. O podcast é uma das minhas metas de compartilhar experiências minhas de outras pessoas, falar sobre certificações, sobre evoluções do mercado, sobre formas de trabalhar. Então, essa é uma das coisas que eu tenho dentro desses 13 anos de carreira dentro do Salesforce. Os meus objetivos de compartilhar meus conhecimentos, meus erros, porque eu errei, para que lado eu fui quando eu errei. Então, isso assim que levou ao Maurício a chegar numa posição de arquiteto, de ter uma credibilidade grande quando eu falo sobre várias coisas nesse universo Salesforce. E aí é continuar estudando dia após dia, evoluindo, entendendo e aplicando o que você conheceu dentro do seu
período de trabalho. Pô, mas 13 anos às vezes não é muita coisa. Mas a minha carreira foi galgada nesses 13 anos, nessas fundamentações. Então, pessoal, valeu aí. Mais uma vez vocês estando aqui comigo nesse podcast. Fica ligado e um abraço a todos. E aí, curtiu esse episódio? Então já aproveita, segue o podcast na sua plataforma favorita, ativa o sininho se tiver essa opção e compartilha com aquele amigo ou amiga que está na mesma jornada com você. Ah, e se puder, deixe uma avaliação ou comentário. Isso me ajuda muito a levar conteúdo com qualidade e relevância para mais Trailblazers. Obrigado por me acompanhar até aqui. Nos encontramos no próximo episódio do Falando sobre Salesforce. Até lá!